Botar para gravar. Maneiro. Então, o pai de vocês votaram, né? Pô, que legal, cara. Que interessante. Né? Eu confesso que eu tenho um posicionamento diferente a respeito do voto, mas eu não vou falar agora, não. Deixar para debater isso no ano que vem, quando vocês estiverem no 9º ano. Se as aulas voltarem presencialmente ano que vem, o senhor vai continuar com a gente? Então, se as aulas voltarem a ser presencial, eu espero que sim. Eu espero que retorne. Eu espero que consiga retornar junto. Eu espero poder dar aula presencial. É o que eu mais quero, cara. Dar aula presencial. Apesar de que a aula à distância também tem suas vantagens, né? Eu consigo compartilhar telas, é, criar site, criar não, mostrar sites, sem me preocupar em fazer slide, né? Mostrar vídeos, né? Tem as suas vantagens, mas, poxa, mas não tem o tete a tete, não tem o olho no olho, entendeu? Então, tipo assim, presencial, eu sinto muita falta do presencial, assim. Sinto muita vontade de dar aula presencialmente. Bom dia para quem chegou agora. Deixa eu ver, é Karina. Bom dia, Bom Karina. dia. Beleza? Tudo bem? Tudo. Então é isso. Então é isso. Esperar mais pessoas chegarem. Eita, peraí. Então, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, dizem que nós professores, nós temos por obrigação
prepararmos o estudante tanto para a formação plena enquanto ser humano, preparar para a cidadania e qualificar para algum trabalho, né? E a preparação para a cidadania, discutir a questão do voto faz parte. Eu sei que vocês não têm idade ainda para votar, mas quando vocês tiverem 16 anos, vocês já vão poder votar. E aí cabe toda aquela questão, né, de escolher um candidato de uma forma consciente, né, tentar entender quem realmente se aproxima dos ideais que você defende, né? Mas como professor de história, eu preciso falar que esse pensamento que se tem hoje, ele é um discurso que cresceu ao longo do tempo. Existe um discurso que é contrário a isso. O Enzo Loureiro está entrando. Existe um discurso que é contrário todo a esse pensamento de que votar é exercer a cidadania e etc. Eu não sei se vocês já estudaram sobre anarquismo, né? Acho que no livro didático vocês chegaram a estudar sobre anarquismo no... Acho que foi esse ano mesmo, né? A partir do segundo bimestre, não foi? Deixa eu ver aqui. Eu acho que no módulo 2 do livro didático de vocês, isso mesmo, no módulo 2 do livro didático de vocês, do livro do 8º ano, né? Você tem aqui falando que os anarquistas se opunham à intervenção do Estado, eles eram contra a intervenção do Estado na organização da vida e do trabalho das pessoas, defendendo uma forma de vida que as pessoas se organizassem por elas mesmas, sem prestar a conta a um governo, né? E aí, por causa disso, galera, que que os anarquistas, a maior parte, vão acabar se posicionando contra o voto, né? Porque eles defendem que, a partir do momento que você vota, você vai acabar dando a manutenção, você vai acabar fazendo a manutenção de um Estado que te explora até hoje, entendeu? E aí, é por isso que você tem, e aí é por isso que você tem esse debate, né? Porque o que acontece? É importante a gente falar que os movimentos anarquistas eles existem até hoje. Talvez não da forma tão intensa, tão forte quanto no passado, mas ainda existem e carregam e trazem consigo esse debate sobre o voto nulo, né? Então, como professor de história, eu tenho que falar isso, independente de concordar ou não, eu tenho que falar isso. Existe um debate entre aqueles que acreditam no voto enquanto exercício da cidadania e aqueles que acreditam no fato de você não votar, mas o fato de você não votar não quer dizer que você não vai fazer nada. Você vai fazer tudo aquilo que o Estado deveria estar fazendo e não faz. Você vai estar fazendo tudo aquilo que o Estado deveria estar fazendo e não faz. Vocês entenderam mais ou menos o que eu quis dizer? Sim. Então, por isso, eu me baseei, com base no que vocês aprenderam no módulo 2, para poder mostrar que o movimento anarquista existe até hoje, por isso que existe esse debate entre aqueles que acreditam no voto e aqueles que não acreditam no voto, mas que ao invés disso acreditam no que eles chamam de ação direta,
Tipo, faça por você mesmo. Basicamente isso. E haja coletivamente, mesmo partindo da sua individualidade, busque o coletivo, busque um trabalho horizontal, onde você não tenha líderes, onde você não tenha liderança, onde tudo seja decidido com base no coletivo e etc. Bom, gente, vamos continuar a nossa aula aqui, porque sobre esse assunto que eu falei com vocês, eu vou explicar melhor no 9º ano, porque no 9º ano eu vou mostrar para vocês como que os grupos, movimentos anarquistas foram se desenvolvendo ao longo do tempo, tá? Olha só, para quem que eu já dei presença. Eu já dei presença para Ana Carolina, para Enzo, para Evelyn, para Isabelle, para Joyce, para Karina, para Matheus, dos Santos da Taliba, e para Nicole Nascimento. Tá correto? Tá todo mundo aí? Sim. Beleza. Show de bola. Então, agora vamos ganhar tempo. Eu quero mostrar para vocês. Vamos lá, vamos ganhar tempo. O que vocês estão vendo nessa foto aqui? Um branco dando um negro, cuidando do negro. O negro... o preto tá... e por que o branco tá cuidando do preto? Melhor dizendo. Porque por causa das roupas dele, que parece roupas de cuidar, assim, da casa, essas coisas. Parece roupa de uma governanta, né? De uma empregada, de uma babá, né? Vamos dizer assim. E o que acontece com esse preto que tá na banheira? Olha o mouse aqui apontando o que acontece. Ninguém quer chutar? Ele fica branco? Ele fica branco, né? E por que ele fica branco? O que o menino tá segurando na mão dele aqui? Um sabonete. Um sabonete. O que vocês pensam dessa figura, dessa imagem? Ele não aceitava a cor do outro e achava que ele estava sujo, assim, ele passou muito sabão e ele acabou ficando mais claro. Perfeito. Perfeita colocação. Ele não aceitava o branco, não aceitava, porque antes eu não tinha, porque antes colocou o sujeito ele, você colocou o sujeito ele, mas aí você não tinha falado que era o menino branco, mas depois que você falou, ele deu banho, já deu para entender que você estava falando do menino branco. É isso aí, gente. Aqui está escrito em inglês, eu não vou traduzir tudo ao pé da letra, não, né? Mas eu tenho algumas pérolas de sabão, alguns pedaços de sabão, não sei o que significa, para suas mãos, e complexion deve ser o resto do corpo dele, para sua mão e para o resto do corpo. Vamos colocar assim. E aí, gente, vale dizer o seguinte, isso daqui essa é uma propaganda antiga de sabonete que foi feito na época do imperialismo, a partir de 1851. Nessa época, segundo o autor, deixa eu ver o nome do autor aqui, rapidinho. O nome do autor é Luiz Rafael Araújo Correia. Ele é professor do Colégio Pedro II, professor de História do Colégio Pedro II e doutor em História Social pela UF, né? Segundo ele, a propaganda não fazia parte. Espera aí, deixa eu só
Pablo Henrique. Deixa eu só dar a presença para ele aqui. Segundo ele, a propaganda, segundo esse autor, a propaganda, ela não fazia parte, a propaganda, ela não fazia parte do mundo capitalista naquela época do imperialismo. Até chegar a 1851, em que começaram a se desenvolver sabonetes, né? Então, além do sabonete ter integrado o mundo do higiene daquelas pessoas, a propaganda também fazia parte. Aí vocês lembram que na aula anterior eu falei que os imperialistas, os europeus, eles tinham como objetivo, tá no livro didático de vocês isso, eles achavam que por questões genéticas eles eram superiores à população não branca, preto, asiático. Você lembra quando a gente falou isso? Sim. Então, olha só como é que esse pensamento racista, científico, porque isso a gente chama de racismo científico, quando eles tentam comprovar por meio da ciência a superioridade de raças. A gente chama de racismo científico. Olha como o racismo científico afetou o mundo da propaganda. É isso mesmo que vocês falaram. É uma pessoa que não aceita o preto, né? Que coloca o preto como se fosse sujo, e aí, quando a pessoa fica branca, a pessoa fica limpa, né? O pensamento do higiene, na época, veio acompanhado do pensamento racista científico. Olha só essa outra propaganda aqui. Está escrito aqui: o consumo de sabão é uma medida da riqueza, civilização, saúde e pureza das pessoas. Então, os caras estão colocando que quem não usa sabão é impuro. É uma pessoa impura. E quem usa sabão tem pureza. Olha só, deixa eu só dar a presença aqui para a Júlia Cauana. Deixa eu só dar a presença aqui para a Júlia Cauana, porque ela chegou agora também. Tudo bem, Júlia? Beleza, depois ela responde. Aí aqui vocês veem a foto de um indígena com uma lança na mão, com a mão na lança, no braço esquerdo e no braço direito, segurando o sabão. E aqui, ó, Pierce Up, né? Deve ser o nome Pierce, deve ser o nome do sabão, do sabonete, da marca de sabonete. E aqui segurando o sabão. E aí você encontra muitos propagandas desse tipo. Olha só, aqui você vê que a menina joga na cara do preto, ó. Você é um menino sujo. Seu menino sujo, por que você não se lava com o sabão Vinólia? A menina falando para ele aqui, ó, e entregando o sabão para ele, né? Então a propaganda ela veio acompanhada desse pensamento racista científico, né? Aqui mais uma propaganda, como vocês podem ver, né, do menino ficando branco, tudo seguindo a mesma linha de pensamento, mostrando que o preto é impuro, é sujo, porque não usa sabão, né? Porque não é e por que não usa sabão? Porque não é civilizado, não age, ele não age igual a nós europeus brancos, né? E aqui a propaganda, né? Vamos usar clorinol e sermos como brancos negros, né? Então, o objetivo, e aqui é a bibliografia que o autor usou para poder falar sobre essa propaganda, né? Eric Hobsbawm, ele era um historiador inglês, acabou falecendo, que ele defendia que nessa época do imperialismo começou o chamado a Era dos Impérios, né? Então, tudo que a gente está estudando agora em relação ao imperialismo está relacionado a uma era específica chamada Era dos Impérios, tá? Então, agora a gente vai voltar para o livro didático, né? Então, enquanto você estava tendo a tentativa
dos europeus de civilizarem, entre aspas, os africanos, você tinha a disseminação das propagandas racistas, né? E aí, ao mesmo tempo, você teve a partilha dos países africanos para os europeus. Cada pedaço ficou para um europeu, né? Enquanto isso, o que estava acontecendo no Brasil? Vocês lembram? Vocês lembram o que estava acontecendo Pô, no lembro Brasil? não. Lembra não? Pô, no Brasil estava acontecendo o segundo reinado, galera. Né? Nessa época, o Dom Pedro II já estava tendo desentendimento com a igreja, com a maçonaria, com os militares, né? Porque a É. Conferência de Berlim foi de 1884 até fevereiro de 1800, novembro de 1884 até fevereiro de 1885. Eu estou falando isso para mostrar para vocês o quê? Porque a sequência temporal ela não é linear, ela é múltipla. Ao mesmo tempo que acontece alguma coisa no mundo, acontece alguma coisa também no Brasil, da mesma forma que acontece alguma coisa também na Europa, na Oceania, entenderam? E aí, só para vocês ficarem atentos e atentas. E aí, galera, olha só, o livro didático de vocês costumam discutir com vocês formas de colonização. Como que essas colonizações aconteceram? Opa, tô ouvindo vozes aí. É quem? É a Júlia Cauana. Como que aconteceram essas colonizações? Essas colonizações aconteceram de três formas: colônias de povoamento, colônias de exploração e colônias mistas, né? As colônias de povoamento eram colônias em que os europeus eles se juntavam e formavam uma população enorme. E aí eles comandavam as atividades econômicas e políticas nas colônias, né? E aí os recursos desses povos, como vinham recursos desses povos europeus? Esses recursos vinham das terras que eles expropriavam da população da África. O que é expropriação? É privação de terra, né? Por meio da força. Então, por meio da força, eles tiravam a terra das pessoas da África. Eles tiraram essa terra não é mais sua, essa terra é minha. E a partir dessa terra, os europeus eles tiravam recursos para se manterem enquanto população. Isso aconteceu na África do Sul, na Argélia, na Uganda e na Angola, né? Nas colônias de exploração, você tinha um número de colonos que eram funcionários da administração colonial e empresas particulares que exploravam os recursos do continente. Então, do contrário que acontecia, aí, tipo assim, ao contrário do que acontecia nas colônias de povoamento, as terras dos africanos, das africanas, não eram tiradas à força. Mas aí os antigos agricultores, eles passavam a produzir os produtos que interessavam aos europeus, né? Então, vem cá, eu não vou tirar a terra de você, mas em troca você tem que produzir produtos que são interessantes para nós, para o nosso grupo de europeus, sei lá, para nós que somos belgas, que somos alemães, que somos portugueses, e por aí vai, né? E aí o que aconteceu? O exemplo de colônia de exploração foi a África Ocidental Britânica. Entenderam? Entenderam até aí? Até aí, tudo bem? Tá no livro didático de vocês isso, na página 26, entenderam?
Sim. Beleza. E você também teve as colônias mistas, o que aconteceu? Você teve uma população europeia grande que se misturou com a população local. E aí, os europeus, eles viam a população local como inferiores a eles. Então, eles eram subjugados pelos europeus, né? Então, esse modelo de colonização, essas colonizações mistas, elas ocorreram na exploração mineira, na exploração de minas, nas repúblicas do Congo e Zâmbia. O que eu, como professor de história, tenho para falar sobre isso? Gente, olha só. Quando você não tira a terra, você não tira a terra à força de alguém. No caso da colônia de exploração, no caso da colônia de povoamento, você tira a terra à força da pessoa, certo? Você tira a terra à força da pessoa. Mas aí, o que acontece? Você tira a terra à força da pessoa, mas você acha que é o próprio europeu que vai trabalhar para tirar essas terras, para tirar os recursos dessa terra que ele mesmo tomou? Você acha que o europeu vai chegar e vai fazer isso? Imagina o seguinte, eu tomei uma terra de você. Quer dizer, vocês tomaram a terra de mim. Vocês vão trabalhar, vocês é que vão trabalhar para vocês, o que vocês preferem fazer? Vocês mesmos preferem tirar recurso dessa terra por conta própria ou me usar para tirar esse recurso? Entenderam a minha pergunta? Sim. O que vocês prefeririam fazer? Eu acho que por conta própria. Oi? Eu acho que por conta própria. Por conta própria? Pode crer. Eu acho essa discussão muito complicada, porque o que acontece? Para fins didáticos, eu até concordo que a divisão seja feita dessa maneira. Mas para fins práticos, né, historicamente falando, eu acho muito difícil a gente julgar essa colônia foi de povoamento, essa colônia foi de exploração, porque pode ter acontecido, por exemplo, do caso... Deixa eu ver ali. Oi? Você jogou fora? A cartela? Eita. O que pode ter acontecido, por exemplo, do caso de você tomar a terra de alguém e mesmo assim preferir que esse alguém trabalhe por você, forçosamente, né, cara? E aí, não tem como você dizer se é uma colônia de exploração, porque para ser de exploração, você não pode tomar a terra, mas essa pessoa vai trabalhar para você do mesmo jeito. No caso, você tomou a terra e explorou, ao mesmo tempo, explorou aquela pessoa. Por isso que eu acho difícil você denominar uma colônia como povoamento, como exploração, como colônias mistas. Geralmente, na comunidade acadêmica, científica, esse debate já foi superado, no sentido de não ter como você não ter como você entrar em detalhes, né, de como foi cada tipo de colônia. Enquanto isso, galera, o que estava acontecendo na França? Na França, você estava tendo Comuna de Paris. A Comuna de Paris ela aconteceu em 18 de março de 1871, ou seja, no século XIX. Né? Por quê? Porque você estava tendo exploração imperialista na África,
né? E aí o que acontece? Os operários franceses, eles pegaram em armas, expulsaram as tropas do governo e tomaram o poder de Paris, né? Porque eles adotaram o mesmo lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade, né? Então a Comuna de Paris, ela seguia princípios socialistas, era um espaço autônomo, comunitário, onde as pessoas, peraí que eu vou mostrar a foto para vocês, onde as pessoas, elas, elas, onde as pessoas, elas organizavam essa barricada aqui, por exemplo. Como vocês podem ver, essa é a barricada que eles organizaram na Comuna de Paris, né? Após sua captura pelo exército. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Os cadáveres da Comuna. Essa foi uma das barricadas feitas, por exemplo, pelas pessoas da Comuna de Paris. E aí, o que aconteceu? Os revolucionários socialistas, nessa época, eles queriam reformas políticas. Que reformas políticas eram essas? Educação pública de qualidade, igualdade entre homens e mulheres, o fim do trabalho noturno nas indústrias, né? Só que a Comuna de Paris ela durou pouco tempo, porque no dia 28 de maio, tropas do governo francês invadiram Paris e sufocaram o movimento, massacrando milhares de revolucionários. É importante mostrar, galera, que nessa Comuna de Paris, quem fez parte dessa comuna? Os anarquistas. Como vocês podem ver, essa é a bandeira que se representa o anarcossindicalismo, ou seja, a fusão entre o anarquismo e sindicalismo. E aí vale dizer que nessa época você já tinha o debate do voto nulo. Por que é importante a gente falar disso, galera, da Comuna de Paris? Porque no futuro o movimento anarquista vai chegar no Brasil também. E com o passar do tempo, os anarquistas vão estar desenvolvendo sua linha de pensamento a ponto de hoje você ter pessoas que defendam a importância do voto nulo em prol da construção de um trabalho coletivo, de algo que se aproxime da melhor forma possível da Comuna de Paris, ou seja, de uma briga por uma reforma política que venha de baixo para cima, do povão para cima, e não de cima para baixo. Conseguiram entender? Uma coisa horizontal, não uma coisa vertical, de cima para baixo. Entenderam o que eu quis dizer? Entenderam? Ou querem que eu repita? Pessoal? Eu entendi. Beleza. Então, vamos continuar. Beleza. Nessa época, você teve, então, você estava tendo propaganda racista, você estava tendo aqui partilha da África, você estava tendo a Comuna de Paris na França. E aí, galera, você teve também a resistência, da população africana. Como que se deu essa resistência? Cara, os africanos eles resistiram de muitas formas à invasão estrangeira no território, né? Além da resistência de estados africanos, você tinha a resistência de povos nômades e seminômades. Por exemplo, você teve a resistência no sul da galera Zulu, né? Você teve resistência no sul da galera Zulu, o Zulu que estava resistindo aos invasores ingleses, franceses também foram foram hostilizados na região de Sahel, né? E além da resistência bélica,
esses povos também, eles sabotavam equipamentos introduzidos pelos europeus, né? Então, por exemplo, se os europeus chegavam e queriam criar, vamos supor, uma universidade na África, vamos colocar, por exemplo, sei lá, eles colocam uma câmara política lá, vamos sabotar essa câmara política, ninguém vai nessa câmara, ninguém vai nesse conselho, nós africanos não vamos nesse conselho. É uma forma que a gente tem de sabotar os europeus também. Ele destruía os meios de transportes impostos pelos europeus, queimavam plantações e armazéns para que os europeus não consumissem aquilo. Aqui, por exemplo, como vocês podem ver, tem a foto da população etíope, que com suas armas, com seus escudos, resistiram a ataques de italianos, né? Quem liderou esses africanos foi o imperador Menelik II, que viveu de 1844 até 1913, né? Menelik II da Etiópia, com um exército de 70 mil homens. Venceu a tentativa dos italianos de anexar o país deles à Itália. Então, os italianos perderam 8 mil homens em 1886. E aí, com a vitória, as potências europeias acabaram reconhecendo a independência da Etiópia pelas próprias potências europeias. Então, a Etiópia, em 1886, se tornou um dos primeiros estados independentes do país africano, por causa do Menelik II, que liderou as tropas aí, o exército que venceram os italianos, tá? Só que, galera, a dominação europeia trouxe muita consequência para o continente. Quais foram as consequências? Apesar do tempo dos europeus na África terem durado 70 anos, os africanos eles tiveram que se submeter à língua, ou seja, eles tiveram que aprender a língua inglesa, né, imposta pelos europeus. Eles tinham que se submeter à religião imposta pelos europeus e ao sistema econômico imposto pelos europeus. Eles tiveram que reconstruir as identidades deles de acordo com as novas fronteiras. E você, em alguns casos, tinham homens que se afastavam das aldeias e trabalhavam nas colônias empreendidas em troca de salários baixos. Sobre isso, a gente vai continuar falando na aula que vem, porque na aula que vem nós vamos falar também do imperialismo na Ásia e na Oceania, beleza? Não se esqueçam disso, a gente vai continuar falando sobre isso, nós vamos mostrar também o imperialismo na Ásia e na Oceania, beleza? Beijos e até a aula que vem, galera. Abraços.